Sinais físicos e emocionais que indicam a aproximação do fim. Um momento de mistérios e despedidas. O corpo e a mente desligando pouco a pouco. Isolamento. Confusão. Revelações. O que nos espera nos momentos derradeiros? Você assiste a partir de agora o corpo humano em seus momentos finais. Você já se perguntou o que acontece com uma pessoa dias antes de partir desta vida? O corpo começa a enviar sinais, as emoções se misturam e alguns até dizem sentir a presença de algo maior. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o que recentes estudos, profissionais da área de cuidados paliativos e muitas culturas ao redor do mundo identificaram sobre os últimos dias de uma vida. Antes de continuar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder conteúdos como este. Às vésperas da morte, o corpo humano entra em um estado único, como se ele soubesse que o ciclo está chegando ao fim. Nesses últimos dias ou horas de vida, fenômenos intrigantes, tanto físicos quanto emocionais, começam a surgir, construindo uma espécie de ritual biológico que, para muitos, parece carregar também um simbolismo espiritual. A partir de agora, vamos entender de forma detalhada o que acontece com uma pessoa quando o fim da vida está prestes a chegar. O primeiro sinal desse processo é o cansaço extremo e a redução dos movimentos. Muito além do cansaço que sentimos no dia a dia, essa sensação é uma exaustão incomparável. O corpo entra em um estado de economia máxima, direcionando sua energia para as funções mais essenciais, como o batimento cardíaco e a respiração. Os movimentos vão ficando cada vez mais limitados. E mesmo ações simples, como abrir os olhos ou mexer as mãos, tornam-se difíceis. E, em alguns casos, completamente impossíveis. Nessa fase, a pessoa pode passar a maior parte do tempo dormindo, ou em um estado profundo de sonolência, onde a conexão com o ambiente já não parece tão clara. Isso acontece porque o metabolismo desacelera drasticamente. O fornecimento de energia para os tecidos vai diminuindo, e com isso, o corpo prioriza os órgãos vitais. É interessante notar que, mesmo assim, estudos mostram que a audição pode permanecer ativa até os últimos momentos, mesmo quando a pessoa parece inconsciente. É por isso que muitos profissionais de saúde e especialistas em cuidados paliativos recomendam que os familiares conversem com o paciente, ofereçam palavras de conforto e até mesmo falem adeus. Em culturas ao redor do mundo, acredita-se que essas palavras finais podem fornecer uma sensação de paz, ajudando na transição para o próximo estágio. Outro sinal marcante são as mudanças fisiológicas visíveis. A pele começa a ficar mais pálida, especialmente em áreas como o rosto, mãos e pés. Isso ocorre
porque o sangue, que antes circulava por todo o corpo, agora é redirecionado para manter as funções vitais no coração e nos pulmões. As extremidades, como dedos e pés, tornam-se frios ao toque, ganhando muitas vezes uma tonalidade azulada ou arroxeada, um fenômeno conhecido como cianose periférica. Não só isso, é comum observar o surgimento de manchas roxas ou um padrão marmorizado na pele, especialmente nas pernas e braços. Essa aparência é causada pela baixa circulação sanguínea e pela estagnação do sangue nos vasos capilares. O padrão, muitas vezes, é descrito como uma rede ou teia que se espalha pela pele e representa que o fluxo sanguíneo está desacelerando consideravelmente. No contexto espiritual, em algumas tradições, essas mudanças são interpretadas como sinais visíveis de que a alma está se desprendendo do corpo. Já na medicina, esse é um dos sinais mais reconhecíveis de que a morte está se aproximando. Outro detalhe físico ocorre nos olhos. Eles começam a perder o brilho. O olhar, que antes era expressivo e cheio de vitalidade, fica opaco, sem vida, como consequência da desidratação e da falta de irrigação sanguínea na região. Em muitos casos, as pálpebras também perdem força, e a pessoa pode permanecer com os olhos semiabertos, mesmo enquanto dorme. Esse olhar distante, frequentemente descrito como fixo, carrega um significado simbólico em diversas culturas, sendo associado à transição entre o plano físico e o espiritual. Junto a essas mudanças físicas, há um fenômeno que pode parecer angustiante para os familiares: a perda súbita de apetite e sede. Não é que a pessoa esteja rejeitando comida ou água conscientemente. O sistema digestivo já não consegue processar alimentos como antes. O corpo, agora em um estado de extrema conservação de energia, suspende a necessidade de nutrientes. Consequentemente, o apetite desaparece naturalmente. A ingestão de líquidos também se torna mínima, pois os rins, que estão parando de funcionar, já não precisam de tanta hidratação. Isso, no entanto, não significa sofrimento. Para o paciente, esse processo geralmente ocorre sem dor ou desconforto. Forçar a ingestão de alimentos ou grandes quantidades de líquidos pode, na verdade, causar mal-estar, dificultando ainda mais a respiração e o funcionamento dos órgãos. Médicos e cuidadores recomendam pequenas quantidades de água apenas para umedecer os lábios, ao invés de oferecer copos cheios. Algumas tradições espirituais veem essa recusa alimentar como um desapego natural da matéria, um momento em que o corpo já está se preparando para deixar o mundo físico. Por fim, temos as alterações no ritmo da respiração, um dos sinais mais marcantes dos últimos dias de vida. Quando o corpo começa a desligar, a respiração deixa de ser suave e constante, seguindo padrões muitas vezes irregulares e audíveis. Um exemplo clássico é a respiração de Cheyne-Stokes, caracterizada por respirações profundas, seguidas de pausas prolongadas, que podem durar de segundos a vários minutos. Essas pausas assustam quem está assistindo, pois dão a impressão de que o paciente deixou de respirar, mas muitas vezes um novo fôlego retorna depois da pausa. Outro padrão comum é a respiração agonística, que ocorre geralmente na reta final. É um movimento reflexo, realizado pelo tronco cerebral, que ainda tenta manter o sistema respiratório em funcionamento. Apesar de parecer um esforço doloroso, essa respiração não é controlada conscientemente pelo paciente e, na maior parte dos casos, acontece em fases de inconsciência. E então, há o que muitos chamam de o ruído da morte, que já foi abordado aqui no canal em um conteúdo exclusivo. Esse som, também conhecido clinicamente como estertor terminal, ocorre quando há acúmulo de secreções na garganta e nos brônquios.
Como a pessoa perde o reflexo de engolir ou tossir, o ar que entra e sai dos pulmões produz um som gorgolejante, semelhante a um ronco ou borbulhar. Embora o ruído possa ser angustiante para os familiares, os especialistas explicam que ele é apenas mecânico e não causa dor ou sofrimento para quem está partindo. Curiosamente, para muitas tradições espirituais, esses ruídos, respirações pausadas e até o último suspiro são vistos como uma jornada final. O som do corpo se despedindo enquanto a alma encontra o próximo plano. Já na ciência, eles são interpretados como manifestações naturais do declínio dos sistemas fisiológicos do organismo. Entender esses processos pode ser doloroso, mas também libertador. Saber que cada alteração tem uma explicação natural e que, na maioria dos casos, o paciente não sente dor, ajuda os familiares a lidarem com os momentos finais de uma forma mais serena. No fundo, o corpo humano sabe o que fazer. Ele desacelera para que o fim seja suave, respeitando o ciclo inevitável da vida. E é exatamente nesse respeito pelo processo que encontramos um ponto de reflexão. A morte, que muitas vezes parece assustadora, também pode ser uma demonstração de como o corpo é engenhoso, se adaptando até o seu último instante. Mas o que acontece com os pacientes terminais? Ocorrem os chamados sinais de afastamento físico, que são o reflexo direto das mudanças profundas que o corpo enfrenta nos momentos finais, especialmente em pacientes com doenças terminais. Essas mudanças não ocorrem da mesma forma para todos, mas cada enfermidade apresenta um padrão particular, que para quem acompanha é um verdadeiro marco do ciclo natural da vida. Vamos abordar agora como essas mudanças se manifestam em algumas condições mais comuns que levam as pessoas a esse estágio. Câncer, o colapso lento e irreversível do corpo. O câncer em estágio terminal é um claro exemplo de como a morte pode ser um processo gradual e sistemático. Nessa fase, o corpo começa a passar por um colapso generalizado, afetando praticamente todos os sistemas vitais. Um dos sinais mais evidentes é a caquexia, um tipo de perda extrema de peso e massa muscular. Essa condição vai muito além da falta de apetite. É uma síndrome metabólica em que o corpo literalmente consome suas próprias reservas de energia, destruindo músculos e até tecido gorduroso em um esforço final para manter as funções essenciais. Nos últimos dias, a pessoa pode parecer muito magra, com a pele flácida e os ossos extremamente visíveis. Músculos que antes eram usados para tarefas cotidianas tornam-se fracos demais até para ações simples, como mastigar, engolir ou falar. Essa perda muscular é tão severa que pode, inclusive, afetar a respiração, já que o diafragma, principal músculo respiratório, também entra em colapso. Outro sintoma importante do câncer terminal é o cansaço constante, que não melhora com o descanso. É um tipo de fadiga profunda que domina completamente o corpo, deixando a pessoa incapaz de realizar qualquer movimento por conta própria. Aquilo que antes exigia pouco esforço, como sentar na cama ou responder a uma pergunta, se torna impossivelmente exaustivo. Esse cansaço está relacionado não apenas à fraqueza física, mas também às alterações químicas provocadas pelo próprio câncer, que gera substâncias inflamatórias, que colocam o corpo em um estado de luta contínua. No caso de tipos específicos de câncer, como o de pulmão, podem aparecer outros sinais, como dificuldade respiratória severa, tosse constante e até dor intensa. Para os familiares, é fundamental entender que essas manifestações fazem parte do processo natural da doença e que os cuidados paliativos entram como forma de aliviar os sintomas,
proporcionando o máximo possível de conforto nos momentos finais. Infarto. No caso de um infarto, o sinal mais comum é uma dor persistente no peito, que geralmente irradia em direção ao braço esquerdo, à mandíbula ou até às costas. Essa dor, muitas vezes descrita como uma pressão ou aperto, pode ser acompanhada por falta de ar, suor excessivo ou cansaço inexplicável. A sensação de tontura ou fraqueza extrema também é bastante frequente no período que antecede um infarto fatal, e acontece porque o coração perde gradualmente a capacidade de bombear sangue suficiente para oxigenar o corpo. Nos últimos estágios, a arritmia cardíaca, que são os batimentos cardíacos irregulares, pode ser tão grave que o coração simplesmente entra em falência. Uma característica curiosa é que muitos pacientes relatam uma sensação de pressentimento, como se soubessem que algo muito sério está prestes a acontecer. Esse pressentimento cardíaco tem sido documentado em estudos médicos e pode estar relacionado a alterações bioquímicas e hormonais que o corpo detecta antes do dano crítico. Há ainda outras doenças e condições e várias especificidades que podem ser descritas como perturbadoras para os familiares e quem assiste os momentos finais da pessoa. Cada doença terminal apresenta suas próprias características e sinais, mas todas compartilham algo em comum. O corpo começa a se desligar de maneira ordenada. Nos instantes que antecedem a morte, o corpo humano revela sinais físicos claros de que está se aproximando do fim. Mas talvez mais intrigantes sejam as transformações no campo emocional e psicológico. Alterações sutis, gestos impensados e momentos de profunda introspecção tornam-se um reflexo das complexas interações entre a mente e as emoções, no limiar desse processo tão misterioso. Um dos primeiros sinais de que algo está mudando na mente de alguém que está perto de morrer é o afastamento social. Essa fase é frequentemente confundida com tristeza ou depressão, mas muitas vezes é um comportamento natural, quase instintivo, que o corpo adota como forma de preparação. Muitos pacientes deixam de interagir verbalmente com os familiares ou com quem está ao seu redor. Suas palavras tornam-se mais raras, suas respostas mais curtas, e em alguns casos optam pelo silêncio absoluto. Essa reclusão é entendida pelos profissionais de saúde como parte do processo de despedida interna. É como se a conexão com o mundo exterior fosse perdendo relevância, enquanto a pessoa se aprofunda em reflexões internas ou foque nas memórias e emoções que marcaram sua vida. Outro fenômeno amplamente registrado e estudado é a confusão ou desorientação cognitiva, que pode aparecer nos dias ou até nas horas finais. Esse estado mental, causado pelo comprometimento do funcionamento do cérebro nas últimas etapas da vida, resulta em episódios de alucinações leves ou percepções curiosas. O cérebro, especialmente em situações de comprometimento metabólico ou redução de oxigênio, começa a apresentar alterações que o fazem misturar memórias passadas, sonhos e realidade. Não é incomum que os pacientes relatam ter visto os rostos familiares que já faleceram, como se estivessem ao alcance de um toque imaginário. Outros mencionam paisagens irreais, com descrições detalhadas de lugares que nunca visitaram na vida, mas que naquele momento parecem extremamente reais. Um dos fenômenos mais comoventes que se manifesta em muitas pessoas próximas do fim é a reflexão profunda sobre a própria vida. Alguns pacientes relatam um intenso desejo de colocar em ordem seus pensamentos e resolver questões pendentes. Isso pode envolver pedir perdão, expressar gratidão ou até mesmo declarar sentimentos que guardaram durante anos. É como se o final da vida
trouxesse uma urgência silenciosa para reorganizar a própria narrativa. E entre os fenômenos mais curiosos relatados por profissionais de saúde e familiares está a comunicação, que ocorre momentos antes da morte. Muitos pacientes, mesmo os que passaram longos períodos silenciosos ou inconscientes, parecem reunir forças para pronunciar suas últimas palavras. Essas palavras finais podem ser gestos simples, como dizer obrigado, ou chamar o nome de um ente querido, ou frases profundas com reflexões de uma vida inteira. Há casos em que os pacientes, mesmo desacordados durante dias, acordam subitamente para deixar uma mensagem ou até para se despedir de alguém. O fenômeno é tão comum que, em cuidados paliativos, os profissionais orientam famílias a ficarem atentas e receptivas a esses possíveis momentos de lucidez. Dias antes de partir, o corpo e a mente trabalham em um processo de desligamento suave. Da angústia inicial à paz final. É uma viagem intensa e única. Mas eu quero saber de você. Já teve alguma experiência próxima? Ou viveu um momento no qual sentiu algo maior nos dias derradeiros? Você acha que já teve um dia derradeiro? Deixe aqui nos comentários. Eu sou o Eberton Lopes e agradeço a sua companhia até aqui. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas a entender esse processo tão profundo. E se gostou, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.